Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E não é uma aula qualquer, é nossa aula 100 aulas. Desde o começo nosso canal está fazendo com você a tua prova de concurso, em especial o vestibular. E buscando maneiras divertidas de estudar. Tudo começou naquele ano de 2015. Vamos lembrar um pouco da nossa primeira aula. É difícil lembrar, não é? Era uma ideia que ainda estava por se elaborar. A gente ainda nem sabia ao certo para quem o nosso canal iria se direcionar. Desde a primeira aula, muita coisa aconteceu. Quando o canal começou naquele ano de 2015, a ideia inicial era fazer um canal para integrar o YouTube Edu. Um projeto que reúne os melhores conteúdos educacionais do YouTube. Com a curadoria da Fundação Lehman, o YouTube Edu funciona como um filtro, disponibilizando aulas de altíssima qualidade, de forma organizada. De lá para cá, muita coisa mudou no nosso canal, o Aprenda a Língua Portuguesa. Vamos recordar assistindo agora um trecho da nossa primeira aula. Olá pessoal, nossa primeira aula é sobre ortografia, ou seja, o estudo da maneira mais adequada de se escrever as palavras. Bem, vamos começar fazendo um pequeno apanhado histórico. Nós sabemos que o homem é o único animal que fala. Como consequência do homem ser o único animal que fala, ele é também o único animal racional. Por quê? É o fato da gente ter uma forma de comunicação tão evoluída que permite a nós, seres humanos, raciocinarmos do jeito que nós raciocinamos, pelo menos. Porque os outros animais têm uma inteligência, vamos dizer assim, mas eles não têm o raciocínio do jeito que nós temos, porque eles não se comunicam de uma forma tão evoluída quanto nós nos comunicamos. Então vamos pensar no seguinte: podemos imaginar que em algum momento da evolução humana surgiu a fala. Depois disso surgiu a escrita, ou seja, no momento em que o homem sentiu a necessidade de codificar tudo que ele já falava, surgiu a escrita. Viram? Essa e outras aulas estão até hoje disponibilizadas para quem quiser assistir. De qualquer maneira, as outras aulas também podem ser acessadas. Vocês devem ter reparado nesse trecho que eu mesmo ainda não estava tão à vontade naquela nossa primeira videoaula como estou hoje em dia. Porque naquela época a gente ainda não sabia ao certo quem seria o nosso público-alvo. Mas com o tempo nós decidimos que as nossas aulas seriam voltadas para concursandos, em especial vestibulandos. O fato que eu não canso de dizer é que de lá para cá muita coisa mudou. Vamos fazer agora um guia das playlists do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. A playlist de ortografia contém um total de 2 videoaulas que estudam a maneira correta de se escreverem as palavras. Dessas 2 aulas, a primeira é sobre pontuação e a segunda é sobre o uso do hífen. A playlist de morfologia contém um total de 8 videoaulas até agora que estudam o processo de formação das palavras, bem como as classes de palavras. A playlist de sintaxe contém até agora 11 videoaulas que estudam a palavra no contexto da sua função dentro da frase. Dessas videoaulas, a primeira é introdutória. A playlist de pontuação contém agora 3 videoaulas que estudam os sinais que reproduzem na linguagem escrita os recursos da linguagem falada. A playlist de redação é voltada para auxiliar os concursandos na prova de redação. Ela começou voltada para a prova de redação do Enem daquele ano de 2015. Naquela época, o canal ainda estava com as primeiras videoaulas publicadas e decidimos fazer videoaulas para auxiliar na redação do Enem. Na época foram 6 aulas, das quais uma era introdutória. E de lá para cá nós enquadramos nessa playlist outras videoaulas que também auxiliam na prova de redação. Hoje em dia a playlist contém um total de 20 vídeos.
A playlist Figuras de Linguagem contém um total de 4 videoaulas que estudam as diferentes maneiras de se expressar uma ideia, no sentido diferente do sentido real. Isso provoca uma diversidade de efeitos. A playlist Linguística Textual contém um total de até agora 12 videoaulas em que abordamos a construção de sentidos dentro de um texto. A playlist Interpretação de Texto engloba as videoaulas, que são atualmente um total de 12, em que damos dicas para a parte de interpretação de textos. Ou seja, dicas para se interpretar o texto na prova de concurso. A playlist Literatura contém um total de 8 videoaulas em que nós falamos sobre as diferentes escolas literárias da língua portuguesa. Mas essa foi, na verdade, uma tendência que o nosso canal acabou abandonando. Afinal de contas, nós não dominamos o assunto de literatura. Então, nós na época, inclusive, indicamos outros canais para auxiliarem vocês nos estudos. Apesar de nós termos abandonado o assunto de literatura, nós usamos a história da literatura para fazermos uma outra playlist, Ideias sobre o Tempo. Isso porque muitos de vocês nos escreveram dizendo que não conseguiram administrar direito o tempo durante a prova. Por isso, nós conciliamos algumas dicas sobre isso com ideias sobre como os diferentes nomes da nossa literatura fizeram para administrar o tempo. A playlist contém um total de 7 videoaulas. A playlist Aulas Temáticas engloba um total de 14 videoaulas em que nós partimos de um tema que não tem necessariamente a ver com o estudo da língua para uma discussão que de alguma maneira possa auxiliar nos estudos. E temos a playlist Questões de Concurso, que engloba um total de 5 videoaulas, em que nós selecionamos algumas questões de concurso para discuti-las. Bem, esse número de vídeos é o total de vídeos que a playlist contém até agora. Com o tempo, é claro, vão entrar mais videoaulas em cada uma dessas playlists. Ao longo de nossas videoaulas, nós discutimos algumas redações que levaram nota máxima nos vestibulares. Vamos rever essas redações, uma do Enem, outra da FUVEST. Segue um quadro. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas pela lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários dos homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Soma-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores no intuito
propósito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Bem, agora vamos analisar essa redação de acordo com cada uma das competências avaliadas no Enem. Competência 1. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para não dizermos que o texto está com a gramática 100% correta, identificamos 2 erros. Primeiro, um erro leve. Erro de concordância na voz passiva sintética. Some-se a isso investimentos em educação. Nessa frase, investimentos é o sujeito, de modo que o verbo somar deveria ir no plural. Depois, um erro médio, um erro de crase. Conforme previsto na Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, em que se colocou uma crase inexistente. De qualquer maneira, não houve reincidência de nenhum desses erros. Assim sendo, a nota dessa competência é 200 pontos. Competência 2. Redação dissertativo-argumentativa. O primeiro parágrafo dessa redação funciona perfeitamente como introdução. Esse trecho destacado deixa claro qual é o ponto de vista defendido. Os outros trechos destacados fazem, digamos assim, uma ramificação da ideia de a mulher ser vítima. Cada uma dessas ramificações será retomada nos 2 parágrafos seguintes. O segundo parágrafo retoma a ideia do legado histórico-cultural, enquanto o terceiro parágrafo retoma a ideia do desrespeito pelas leis. Com isso, os parágrafos 2º e 3º funcionam juntos e perfeitamente como desenvolvimento. E, para terminar, o 4º e último parágrafo funciona como conclusão, ou seja, apresenta-se a proposta de intervenção social. Com isso, na competência 2, a nota é 200. Competência 3. Seleção de informações, fatos, opiniões em defesa do ponto de vista. A redação apresenta as informações que defendem o ponto de vista de forma bem consistente e organizada. O ponto de vista defendido é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Os argumentos: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Tais argumentos são suficientemente fortes para defender o ponto de vista. Alguém discorda? Se alguém discordar, favor me escrever. Do contrário, convenhamos que em termos de consistência de argumentos, a redação está satisfatória. Também tais argumentos, como já vimos, foram apresentados no primeiro parágrafo para serem ampliados em cada um deles nos parágrafos seguintes do desenvolvimento. Ou seja, também em termos de organização de argumentos, a redação está satisfatória. Com isso, na competência 3, a redação recebeu nota 200. Competência 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção de argumentação. No caso, a redação articulou bem as partes do texto. Como já dissemos, o segundo parágrafo retomou a ideia do legado histórico-cultural, enquanto que o terceiro parágrafo retomou a ideia do desrespeito às leis. Isso já se constitui um bom recurso de articulação entre as partes do texto, principalmente no momento em que o último parágrafo funciona como conclusão. Nota 200. Competência 5. Proposta de intervenção relacionada ao tema. A proposta de intervenção foi muito bem feita na medida em que foram feitas propostas concretas de ação do Estado. Nota 200. Total, nota 1000. Camarote individual. Redação de Nicole Lopes Reginato. Quando se pensa em democracia, deve-se pensar principalmente em isonomia. No entanto, ao abarcar a prática desse tipo de governo na vida social, essa comparação se torna irrisória. O real significado da palavra democracia vem se perdendo na história brasileira, e essa perda não é recente. O que se criou e foi imposto inconscientemente foi a segregação da sociedade em patamares que se distanciam e se fragmentam cada vez mais. Esse distanciamento e essa fragmentação põem em risco a verdadeira democracia, pois além da perda de seu significado, perde-se também a unidade e o poder social.
A camarotização da sociedade exibe essa falta de união. A partir daí, a divisão entre classes torna-se ainda mais acentuada e mais perceptível ao bom observador crítico. Cria-se também uma situação que vai além da camarotização. A separação dentro de uma classe já formada e moldada, uma separação que busca a privatização e a exclusividade de um espaço já privado e exclusivo. Buscando esse excesso, a pessoa privatiza sua vida e sua vivência, conquistando o caráter individualista totalmente oposto ao que se espera do caráter democrático de uma sociedade. Essa característica segregacionista e individualista dificilmente desaparecerá em uma sociedade que apresenta e prega tal característica como panorama normal às suas crianças. As escolas são apenas um exemplo que ilustra a camarotização social, a pública e a privada. A interação praticamente inexistente entre ambas e a questão individualista também se apresenta de modo bastante intenso no comportamento dos pequenos grupos que se formam, desejando cada qual conquistar o seu próprio espaço privado. Assim, a escola não se mostra à sociedade como um modelo de democracia. Se as escolas não vivem o real significado democrático, a criança e a futura nação se tornam apenas vítimas do que já foi deixado para trás há muito tempo. Com o aprendizado precoce de que para viver em sociedade é necessário camarotizar, não há como esperar grandes mudanças sociais para um bem maior no futuro da nação. Podemos imaginar que o motivo da boa nota nessa redação foi o caráter de convencimento. A autora faz com que o leitor se convença da lógica de seus argumentos. Primeiramente, se nós analisarmos do ponto de vista do texto dissertativo argumentativo, essa redação atende sim a esse modelo. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e o terceiro parágrafo constituem o desenvolvimento e o quarto e último parágrafo é a conclusão. Vamos analisar primeiramente a introdução. Segue um quadro. Reparem que esse parágrafo atende ao conceito de introdução. Afinal de contas, através dele, sabemos de que o texto trata. A segregação da sociedade em classes sociais, comprometendo a democracia. E o ponto de vista a ser defendido pela redação fica claro nessa parte que nós estamos destacando. Bem, esse parágrafo deixa claro qual é o ponto de vista a ser defendido, ou seja, que tanto a segregação social quanto a fragmentação da sociedade são ameaças à democracia. Depois vem o desenvolvimento da redação, onde são apresentados argumentos que defendam esse ponto de vista. Segue um quadro. Vejamos, que argumentos a candidata utiliza para defender seu ponto de vista? Primeiramente, ela cita a camarotização, mostrando que isso reflete o individualismo. Individualismo não combina com democracia, logo isso é um argumento a favor do ponto de vista defendido. No parágrafo logo a seguir, o argumento usado é a segregação social que ocorre no ambiente escolar. Podemos apontar aí uma certa falha da redação, pois não se trata propriamente de um argumento em defesa do ponto de vista da redação. Por outro lado, a redação obteve pontos por outro motivo. A segregação no ambiente escolar também reproduz a segregação que ocorre na sociedade como um todo. Agora, nós vamos analisar o quarto e último parágrafo, que é a conclusão. Na conclusão, a princípio, o redator deve retomar as ideias que ele expôs na introdução. Agora, conjugando com os argumentos que ele já apresentou no desenvolvimento. Isso com o objetivo de confirmar o ponto de vista e encerrar
a redação. O ideal é que a conclusão não apresente novos argumentos. Isso é o ideal, mas isso também não é motivo para se tirar ponto, não. Outra coisa, se a prova em questão fosse do Enem, seria exigido que o candidato apresentasse também uma proposta de intervenção. Proposta essa que o ideal seria vir nesse parágrafo conclusão. Mas, de qualquer maneira, não se trata de uma prova do Enem, trata-se de uma prova da FUVEST. Vamos então analisar a conclusão. Segue um quadro. Nesse parágrafo, a redatora retomou a ideia do primeiro parágrafo, ou seja, a não democracia. E se é verdade que o terceiro parágrafo foi apontado como uma falha por não colocar propriamente um argumento a favor do ponto de vista, o argumento de tal parágrafo fica retomado nesse quarto parágrafo, de modo que, no fim das contas, temos aqui o que se espera de uma conclusão. Agora vamos falar sobre interpretação de texto. Uma das coisas que nós mais temos discutido nas nossas videoaulas. Selecionamos então uma questão já discutida e uma outra para nós discutirmos agora. Segue um quadro. FUVEST 2016. Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro de sentido oposto. Há quem preconiza o sábio limite das despesas porque vintém poupado, vintém ganhado, replicará o vizinho farrista com razão igual. Da vida nada se leva. Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e às vezes até instruir o etnógrafo. Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que filho de peixe, peixinho é. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe nem em mar. Ao olhar para o seu quintal, notaram que a maçã não cai longe da árvore. Considere as seguintes afirmações sobre os dois provérbios citados no terceiro parágrafo do texto. 1. A origem do primeiro, de acordo com o autor, está ligada à história do povo que o usa. 2. Em seu sentido literal, o segundo expressa costumes peculiares aos húngaros. 3. A observação das diferenças de expressão entre esses provérbios pode, segundo o pensamento do autor, ter interesse etnográfico. Está correto apenas o que se afirma em A1, B2, C3, D1 e 2, E1 e 3. Mais uma vez, peço para que deem uma pausa antes do gabarito. O gabarito é letra E. Reparem como cada uma das afirmações são feitas segundo o modelo criptológico. A afirmativa 1 está perfeitamente correta. É isso mesmo que o autor diz, que o ditado filho de peixe, peixinho é, foi criado em Portugal para falar da semelhança entre pai e filho pelo fato de ser um povo marítimo. A afirmativa 2 é incorreta. Para notarmos isso, basta usar o senso comum. Será que o olhar para o quintal é um costume peculiar dos húngaros? Será que são só os húngaros que fazem isso? Claro que não. A afirmativa 3 está correta. É isso mesmo que o autor afirma. Ou seja, as alternativas 1 e 3 são as corretas, o que nos leva ao gabarito letra E. Agora vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem de 2015. Se a informação não chega, a opinião não sai. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, em que
se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que a. Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Uma questão como essa não seria possível o erro da redução, ou seja, reduzir o texto a um único aspecto. Mas em cada duas das alternativas falsas ocorrem a extrapolação e a contradição. A contradição, ou seja, a geração de uma ideia oposta ao que o texto diz, ocorre nas letras A e D. O texto diz claramente: se a informação não chega, a opinião não sai. Logo, a opinião não existe sem informação, o que torna tais alternativas contraditórias. Quanto às letras B e C, cometem o erro da extrapolação. Em que momento o texto fala em democratizar a opinião pela imprensa ou democratizar a informação pelo cidadão? Em nenhum momento. O gabarito é letra E. A informação chegar significa o cidadão ter acesso à informação, para a partir daí formar sua opinião. O Aprenda a Língua Portuguesa quer a tua participação. Estamos fazendo uma pesquisa, é importante que vocês nos respondam e façam o devido comentário. Segue um quadro. Responda-nos. O nosso canal quer saber: qual foi o presente de Dia dos Namorados que você mais gostou até hoje? Você ainda está namorando essa pessoa que te deu esse presente? Qual foi o último filme brasileiro que você assistiu? Você gostou desse filme? Qual foi o filme brasileiro que você mais gostou até hoje? Escrevam-nos, ou pelo nosso e-mail, ou pelo Google+, ou pela nossa fanpage do Facebook. A participação de vocês é muito importante. Nosso canal está sempre buscando formas divertidas de ensinar. Assim sendo, em nossas 100 videoaulas, nós temos algumas que fazem homenagens a datas comemorativas. Não é verdade? Assim como o fato de nós estarmos na aula 100 é motivo para nós comemorarmos, outras pessoas ou outros grupos também têm seus motivos para comemorarem. Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia Mundial da Água e por aí vai. Vamos recordar como foi, por exemplo, a homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Do ponto de vista da ortografia, a palavra mulher possui 2 vogais e 4 consoantes. 2 dessas 4 consoantes formam um dígrafo, que, conforme já estudamos, é o fenômeno que ocorre quando 2 ou mais letras se juntam para formar um único som. Em relação à divisão silábica, é uma palavra dissílaba. Em relação à tônica, é uma palavra oxítona, ou seja, com a tônica na última sílaba. A palavra não termina em a, as, es, os, em, ens, ou seja, uma oxítona sem tais terminações não precisa de acento. Do ponto de vista da morfologia, mais precisamente da classe gramatical, trata-se de um substantivo feminino cujo masculino é homem. Por ser um substantivo que possui uma forma para o feminino e outra para o masculino, nós chamamos de biforme. Por ter um radical diferente em cada uma das formas de gênero, nós consideramos um heterônimo. Mas vamos tentar transformar essas características. Seria possível fazer com que deixasse de ser um heterônimo, acrescentando desinência de gênero ou na forma masculina ou na forma feminina? Ficaria muito esquisito. Bem, seria possível então transformar esse substantivo biforme em uniforme? Vamos pensar. Vamos começar com um caso mais fácil, que seria transformar mulher em um substantivo sobrecomum.
O que acontece em textos científicos é mais ou menos o contrário, pois se fala do homem na condição de espécie animal, não se referindo ao gênero ou sexo do espécime. Em frases do tipo, o homem é o único animal que fala. Nessa frase, o substantivo homem poderia ser substituído por espécie humana, de modo que não se está referindo ao indivíduo masculino ou feminino, ou seja, o que a biologia faz é tratar o masculino do substantivo mulher para se referir à espécie biológica. Então, na frase que acabamos de analisar, jamais se poderia escrever a mulher é o único animal que fala. Ficaria uma frase super esquisita. Mas vamos tentar agora transformar o substantivo em epiceno. Seria possível se falar em homem macho e homem fêmea? Bem, isso a nossa gramática não reconhece, só é possível em termos de gíria. No caso, tais termos teriam um significado diferente. O segundo termo não estaria querendo dizer mulher. E se tentarmos transformar em comum de dois gêneros? Seriam frases muito esquisitas, em que usaríamos termos como a homem, o mulher, a mulher. Caramba, que confusão! Que confusão, não é verdade? Se já é difícil entender as mulheres do jeito que elas são, mais difícil ainda é mudar a natureza delas. Pois é, como já dissemos, o nosso canal começou para ser integrado ao YouTube Edu, um projeto do YouTube em parceria com a Fundação Lehman. E a última novidade foi que gravamos um vídeo que vai ser usado para nossa divulgação pelo YouTube. Pode conferir. Olá pessoal, você já sabe que para estudar português de graça basta entrar no meu canal. Mas você sabia que o Aprenda a Língua Portuguesa integra o YouTube Edu? Um projeto do YouTube que reúne milhares de videoaulas certificados pela Fundação Lehman. Matérias do ensino fundamental e médio, além de preparatórios para vestibulares e Enem. De graça e fácil de usar. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Maiores detalhes, www.youtube.com/educação. Descubra todas as formas de ensinar para o seu jeito de aprender. Bem, pessoal, nossa comemoração chega ao fim. Foi muito bom estar com vocês na nossa aula 100. Estamos muito felizes e vamos continuar fazendo com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Cada vez mais estamos buscando maneiras divertidas de ensinar. Como dissemos na vinheta, são novas formas de ensinar para o seu jeito de aprender. E nós ainda não sabemos qual vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Mas você não perde por esperar. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial o vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Nós faremos os devidos comentários numa próxima videoaula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. E não deixem também de responder nossas 5 perguntas. Vocês verão como a participação de vocês é importante para nós. O nosso canal está ajudando você a fazer a tua prova de concurso, principalmente vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage. E vocês podem nos escrever também para fazer qualquer comentário, crítica, elogio ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Finalmente nós chegamos na aula 100. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado. Vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E eu quero convidar a cada um de vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam isso. Basta clicar nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.